Meus irmãos queridos, eu creio que Jesus está aqui nesse local. Amém? Por que é que eu creio? Porque a palavra dele afirma: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Tá? Então eu creio plenamente que ele está aqui conosco essa noite. Nós já cantamos, nós já oramos, e agora nós já lemos a palavra também, e agora nós vamos ouvir da parte de Deus o que ele tem para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1, apenas o verso 14 e 15. E depois nós iremos para o capítulo 16, apenas o verso 15. Marcos, capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. Depois nós iremos para Marcos 16, apenas o versículo 15. Obrigado, irmão Antônio. Meus irmãos, aqueles que encontrarem, por favor, se coloquem em pé, aqueles que puderem, claro. Nós faremos a leitura desse texto e depois iremos orar, pedindo da parte de Deus graça e bondade e a instrução do Espírito Santo. Diz assim a palavra de Deus: depois que João foi preso, Jesus partiu para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Agora lá no capítulo 16, apenas o versículo 15. Capítulo 16, verso 15, diz assim: e disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém. Senhor, nós queremos pedir graça e bondade do Teu Santo Espírito, pedindo a Deus instrução, entendimento e compreensão da Tua palavra. Para isso, ó Pai, trabalha em cada coração. Trabalha, ó Deus, de tal forma que nós venhamos a ser desafiados pelo Senhor e também incentivados pelo Senhor a cumprir com essa gloriosa ordem do Senhor, que é pregar o evangelho a toda criatura. Então que o Senhor nos ajude a compreender como igreja, como discípulos do Senhor, qual é a tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Hoje nós falaremos sobre a gloriosa missão da pregação do evangelho. Primeiro texto que nós lemos, logo no início do ministério do Senhor Jesus, diz o texto que depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galileia e ele começou a pregar o evangelho do reino de Deus. E ele começou falando o seguinte: o tempo está cumprido. Chegou o tempo. Aquilo que os profetas falaram, aquilo que era o mistério de Deus, agora está sendo revelado a vocês. Chegou o tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Portanto, arrependei-vos e crede no evangelho. E foi assim que Jesus começou a pregar, a ensinar e a viver, a ser um modelo para aqueles que começariam a segui-lo. E depois da sua morte e ressurreição, Jesus, ele aparece a Maria Madalena, aparece a alguns discípulos em particular, e depois que ele tem a oportunidade de estar com todos os discípulos reunidos,
os 11, ele deixa ali uma ordem gloriosa, imperativa, urgente, necessária para toda a sua igreja. Ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Meus queridos, algumas pessoas pensam que anunciar o evangelho, pregar o evangelho, falar e testemunhar de Jesus é uma missão apenas para o pastor, é uma missão apenas para os missionários. Mas eu quero dizer para vocês essa noite que a igreja do Senhor Jesus, aquela que Ele comprou com seu sangue precioso, aquela que Ele resgatou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz, aquela que foi remida e lavada pelo sangue do Cordeiro, aquela que foi selada com o Espírito Santo da promessa, aquela que um dia compreendeu dentro do seu coração e creu que Jesus morreu pelos nossos pecados, e convencidos pelo poder do Espírito Santo, pela pregação da palavra, pelo discipulado, dentro dos pequenos grupos, aceitou, compreendeu, esses são os comissionados para essa urgente, repito, para esse grande privilégio de pregar o evangelho do reino de Deus. E eu estou convencido, meus queridos, que é a missão primordial, é a missão mais gloriosa que a igreja ela recebeu do Senhor Jesus. E alguns podem dizer que não tem a capacidade. Alguns podem dizer que não se sente preparado. Alguns podem dizer que ainda não chegou o tempo. Alguns podem dizer que tem medo, timidez e tantas outras desculpas para fazer parte de mais ou menos 90% da igreja do Senhor Jesus que nunca discipulou uma pessoa. E mais uma vez eu repito, a igreja do Senhor Jesus é um método de Deus para pregar nessa geração. E quando eu estava pensando nessa palavra que o Senhor colocou em meu coração, tentando conjugar, ou deixar paralelo com o tema da juventude, jovens que influenciaram a sua geração, e olhando para a história dos grandes avivamentos da igreja, eu pude perceber que os jovens que influenciaram a sua geração foram jovens que encararam com muita ousadia, com muita alegria, de forma destemida, a pregação do evangelho. E você pode dizer, ou pode perguntar, o que é o evangelho? O que é o evangelho? Você já ouviu falar sobre o que era o evangelho? Especialmente o evangelho de Jesus Cristo? Meus amados, evangelho é nada mais, nada menos do que as boas novas de salvação. Evangelho é a boa notícia de Deus para o mundo. É a boa notícia de que o homem pecador, o homem caído, o homem que vive nas trevas, o homem que não tem nada que ele possa fazer para ter a sua reconciliação com Deus e alcançar a salvação, Deus enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados e assim nos oferecer
por meio da fé e da sua graça, a salvação e a vida eterna. Então, quando alguém chegar para você e perguntar o que era o Evangelho, você olhe para essa pessoa e diz: o Evangelho são as boas novas de Deus para a humanidade. E essas boas novas, ela é centrada exclusivamente na obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho, segundo Romanos capítulo 1, verso 16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E essa palavra poder, no original grego, ela nos dá uma conotação da palavra dinamos, que quer dizer dinamite. Onde o Evangelho chegou, onde o Evangelho adentrou, onde as boas novas de salvação foi pregada, houve uma verdadeira transformação nas famílias, numa sociedade e até mesmo em toda uma nação. Toda nação, como diz Salmos, bem-aventurado é a nação cujo Senhor é Deus. Toda nação que foi transformada pelo poder do Evangelho, ela é uma nação bem-sucedida. Ela é uma nação abençoada por Deus. Todo lar que recebeu a gloriosa mensagem do Evangelho e recebeu Jesus como Salvador, é um lar abençoado por Deus. Porque aonde o Evangelho chega, há transformação. Aonde o Evangelho chega, há mudança. Aonde o Evangelho chega, há salvação. Amém? Esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O poder de Deus para transformar vidas, para transformar famílias, para transformar toda uma nação. E a mensagem do Evangelho é a mensagem da reconciliação do homem com Deus. Os vossos pecados fazem divisões ou divisão entre vós e o vosso Deus. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 17, nós vamos ler um pouco dessa temática, da mensagem de reconciliação, e também do privilégio que Deus nos deu de sermos pregadores dessa mensagem. A partir do verso 17 do capítulo 5 de 2 Coríntios, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E observe, irmãos, e nos deu, Paulo está falando aqui para a igreja, para os escolhidos, para os eleitos, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Diz que a mesma mensagem que Jesus pregou, que ele viveu, serviu como modelo, ele nos confiou essa mensagem da reconciliação. E poderia ter dado esse encargo aos anjos, mas não. Ele escolheu homens limitados, pecadores, para essa gloriosa missão que é a pregação do Evangelho. E ele diz mais: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Todos nós sabemos que um embaixador é aquele que representa o seu governo em outro país. E o embaixador de Cristo é aquele que representa Jesus Cristo aqui na terra. E ele diz: olha, rogamo-vos da parte de Cristo que vocês se reconciliem com Deus. A igreja, como embaixadores de Cristo, leva essa mensagem de esperança, dizendo: há jeito para a sua vida, há solução para os seus problemas.
não é o fim de linha. Há uma forma de você se reconciliar com Deus. E ele continua dizendo: aquele que não conheceu o pecado, falando de Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E aqui nós vemos uma transferência de um homem que não tinha pecado, que se colocou no lugar de um pecador, para que por meio do seu sacrifício, por meio da fé, por meio da graça, ele fosse feito justiça de Deus. E meus queridos, por que devemos pregar o Evangelho? Por que devemos pregar o Evangelho? Eu queria destacar 4 pontos. Primeiro, devemos pregar o Evangelho, meus queridos, porque sem Jesus a humanidade está perdida. Atos 4,12 vai dizer que debaixo dos céus e acima, debaixo da terra, não há nenhum outro nome dado entre os homens pela qual nós podemos ser salvos, a não ser pelo nome do Senhor Jesus. E todo homem que parte dessa vida sem Cristo, ele está condenado ao inferno. Em segundo lugar, nós devemos pregar o Evangelho porque é uma ordem imperativa de Jesus para a sua igreja. E como eu disse, a igreja é o método de Deus para alcançar as pessoas. E no texto que nós lemos, Marcos 16,15, vai dizer que ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E durante muito tempo, ao longo do tempo, não me refiro a essa igreja, mas ao longo do tempo da história da igreja, nós somos influenciados a que as pessoas elas venham para o templo, venham para o prédio. E a ordem de Jesus aqui é o contrário. É a igreja que tem que ir. Porque as pessoas precisam, necessitam e querem o Evangelho. A grande pergunta é: quem se dispõe a ir? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se ninguém se dispõe a ir? Como é que as pessoas vão ouvir o Evangelho? Há uma grande barreira religiosa e cultural para que as pessoas cheguem até esse local. Não é fácil. Porque quando você começa a falar de Jesus para uma pessoa, a primeira coisa que elas falam, principalmente se elas tiver aquele receio de igreja evangélica, por conta dessas coisas que acontecem no mundo evangélico, negativas, elas dizem logo assim: se for para mim ser crente, eu não quero. Se for para mim ir para a igreja evangélica, eu não quero. Mas se você perguntar se ela tem curiosidade pela palavra, se ela quer aprender da palavra, se ela quer receber um discipulado, certamente, muitos vão dizer que sim. Elas não querem vir até o templo, mas elas querem o Evangelho. E a pergunta é: quem está disposto a ir? Sair do seu comodismo, sair dos seus planos pessoais, egocêntricos, muitas vezes fascinado com as coisas desse mundo, e não querer cumprir o ID de Jesus. Meus queridos, as pessoas querem o Evangelho. As pessoas necessitam. E nessa ordem, nessa missão, quem está falhando somos nós. Porque ao invés da gente ir, nós estamos querendo que elas venham. Jesus, quando ele olha para os seus discípulos, ele diz: vós sois o sal da terra. Agora, qual o valor que o sal tem se ele permanecer dentro do saleiro? Vós sois a luz do mundo. Qual é o valor que a luz tem se ela ficar escondida? O sal tem que sair do saleiro. E a luz tem que ser colocada em cima do velador.
E em terceiro lugar, devemos pregar o evangelho com urgência, porque a morte do homem e a vinda de Jesus é uma certeza. Só há uma forma do homem não experimentar a morte, o salvo. É quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. Ao contrário disso, a morte do homem é uma certeza e a vinda de Jesus também. Pensando nisso, nós devemos pregar para todos. Pois o alcance do evangelho, ele é universal. O texto que nós lemos diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Carlos Alberto, eu não posso ir. Pregue onde você está e ore por quem está lá. Não é assim que nós fazemos, irmã Tatiana, nas campanhas de missões mundiais? Tem missionários, inclusive, lá no Afeganistão, morrendo pela causa do evangelho. E aqui tão fácil vir à igreja, tão fácil pôr uma Bíblia debaixo dos braços e ler, realizar culto nas ruas. E a igreja parece que não compreende o grande privilégio que nós temos de reunirmos como igreja. Mas aos nossos irmãos tem que ser escondido, numa caverna. Eles estão fazendo, sabe o que agora? Fazendo uma busca nos aparelhos eletrônicos, celulares. Quem tiver o aplicativo da Bíblia baixado em seu celular, vai ser caçado e pode ser morto. É mole? Meus queridos, a pregação do evangelho, ela responsabiliza a igreja. E responsabiliza o homem também, depois que o homem prega para ele. Responsabiliza a igreja porque a igreja é um método de Deus para alcançar o mundo. E se a igreja do Senhor Jesus, que está hoje, falhar na sua geração, nós iremos comprometer a outra geração. Então, na medida que nós, como igreja, temos a responsabilidade e o privilégio de pregar o evangelho, a partir do momento que nós pregamos o evangelho para uma pessoa, você não é mais responsável, mas aquela pessoa é que é responsável pela eternidade dela. E Deus quer que você pregue, Deus quer que eu pregue. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. O prazer de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Mas Romanos 10:17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se ninguém se dispõe a ir? Oh, quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. Amém, igreja? Quão formosos são os pés, o caminho daquele que anuncia as boas novas. Mas algo tem encantado, algo tem adormecido a igreja, a tal ponto que a nossa salvação está bom demais. E alguns, é claro, como novos convertidos, estão ainda aprendendo, dando os primeiros passos da vida cristã. E certamente, se o discipulador replicar com fidelidade, com seriedade, a palavra e vida, e for o exemplo, certamente nós teremos futuros discípulos de Jesus. Meus queridos, como nós devemos pregar o evangelho? Como devemos pregar o evangelho? Abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vamos tentar ver nesse texto como nós devemos pregar o evangelho. Lucas 24, a partir do verso 44. Diz assim, 24, 44. Jesus lhes disse: são estas palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e disse: eis que está escrito, o Cristo morrerá e ao terceiro dia ressuscitará dos mortos,
E em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Envio sobre vós a promessa do meu Pai. Mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E em primeiro lugar, meus queridos, nós devemos pregar o evangelho com entendimento. Saber qual é o evangelho que nós estamos pregando. Verso 44 e 45 diz assim: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E depois que Jesus fala isso, então lhe abriu os entendimento para compreender as Escrituras. Então é preciso ter um entendimento das Escrituras, da obra de Cristo, para pregar o evangelho. Tem que ler Bíblia. Não tem conversa. É Bíblia e oração. Bíblia e oração. Primeiro, nós devemos pregar com entendimento. Segundo, pregar com um foco em Cristo. Verso 46, e diz: Eis o que está escrito: o Cristo morrerá, e ao terceiro dia ressuscitará dos mortos, e em seu nome pregará o arrependimento. Meus queridos, qualquer tipo de evangelho que falem, que pregue por aí, se Jesus não for o centro, não é evangelho. Não é evangelho. Se for riquezas terrenas, se for somente cura, se for somente milagre, e por aí vai, não é evangelho. Jesus curou. Os apóstolos receberam esse poder para curar, receberam. Mas milagre não é evangelho. Repito, evangelho é as boas novas de salvação. Então, para que Jesus fez e concedeu milagres? Para autenticar a mensagem do evangelho. Para causar esse impacto. Ele disse: olha, quando vocês forem pregar, esses sinais acompanharão. Não porque os sinais são evangelho, mas eles iriam autenticar a mensagem dos discípulos. Então, que várias das curas que Jesus realizou, ele diz: olha, filho, a tua fé te salvou. Ele nem fala a tua fé te curou, ele fala te salvou. Porque por mais que ele cure, por mais que haja tudo isso que falam que existe, e eu não duvido o poder de Deus, não duvido, mas também não enxergo um Deus que queira colocar a cura, milagres, prosperidade, no lugar de anunciar a salvação. Por mais que haja cura, aquela pessoa que foi curada, certamente ela vai adoecer, um dia vai morrer. E se ela morrer sem Cristo, ela vai para o inferno. Foi que adiantou? Nada. Não adiantou nada. Então o evangelho tem que ter um foco em Jesus. Senão, ele não se compromete com a igreja. Ele não se compromete com a mensagem. Deus só se responsabiliza por aquilo que está escrito na sua palavra. Qualquer coisa que o pregador fala que não está na palavra, Deus não se compromete com isso. E aqui vai um alerta para a igreja, que a gente vê muito isso, às vezes até de forma inocente. O irmão coloca um pedido de oração, fala que fulano, Beltrano está doente, e nós vemos aquela mensagem: vai dar certo. E eu pergunto: quem te garante que vai dar certo? Ore para que dê certo. Ore para que Deus conceda, mas não diga que vai dar certo, porque você não pode garantir isso. Heresia ou é verdade? Verdade. Eu quero que meu irmão seja curado. Eu quero que o meu irmão, ou familiar do meu irmão seja curado. Eu quero que Deus abra as portas do emprego. Eu não posso garantir. Uma vez uma pessoa chegou para mim, numa situação dessa, e disse: você crê em Deus? Eu creio. Jesus vai curar minha irmã? Eu digo: não sei. Você não tem fé? Eu digo: tenho, mas eu não sei. Eu menti para essa pessoa? Jamais. Se eu disser que vai e não curar, e aí? Meu irmão, posso orar, posso comunicar à igreja a sua necessidade e colocar diante de Deus. Agora, se vai curar ou não, só Deus sabe. O que foi que os 3 amigos de Daniel disseram para Nabucodonosor, quando eles olharam para aquela turminha e disseram: se vocês não se prostrar, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo, nós vamos aquecer 7 vezes mais,
E eu quero saber se Deus livrará vocês. Olha, se Deus, olha a resposta dele, se Deus vai me livrar ou não, não sei. Mas uma coisa eu sei, eu não me curvo diante da estátua. Que é isso? Eu tenho fé em Deus, mas não sei qual é o propósito dele para essa situação. Eu só sei que o propósito dele é o melhor para a minha vida. Meus queridos, em terceiro lugar, devemos pregar, primeiro para os nossos. Observe aí, no verso 47, parte B. E em todas as nações, começando por Jerusalém. Lá em Atos 1:8, recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, aonde vocês estão. Comece pelos seus. Comece pelos seus. Anuncie Jesus, como fez Cornélio em Atos capítulo 10. Quando convidou Pedro para pregar, ele convidou a sua família para ouvir a mensagem de salvação. E em quarto, nós devemos pregar com convicção. Jesus olha para aquela turma e diz: ei, vós sereis minhas testemunhas. É vocês que irão testificar de mim. Aquilo que vocês viram, aquilo que vocês presenciaram, viveram, vocês irão testemunhar. E em quinto, meus queridos, devemos pregar pelo poder do Espírito Santo. Verso 49, ele diz: envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai aqui na cidade, até que do alto sejais revestidos. Eu faço uma pergunta para vocês, meus queridos. Quando Jesus morre, todos os discípulos ficam tristes, desesperançosos, porque eles investiram suas vidas, seu tempo, renunciaram tudo para seguir Jesus. De repente, Jesus é crucificado. Como foi que ficou esses discípulos? Ficou alegre? Triste? Decepcionados? Agora eu faço outra pergunta. Essa tristeza, quando eles viram Jesus ressuscitado, como é que esses discípulos ficaram? Felizes, alegres. Eles queriam sair falando daquele que esteve com eles, que eles viram sendo crucificado e agora eles viram ressuscitados. Aí Jesus olha para eles: calma, ficai aqui, até que do alto vocês sejam revestidos. Sabe por quê, meus queridos? Porque a pregação do Evangelho sem o poder do Espírito Santo não produz resultado. João 16, quando Jesus está dizendo, começa no capítulo 14, fazendo aquele discurso de despedida. Ele faz a promessa do envio do Espírito Santo. E ele diz que o Espírito Santo veio, João 16, 8, para convencer o homem do pecado. Quem é que convence o homem do pecado? É o Espírito Santo. Se a igreja pregar o Evangelho sem a unção do Espírito Santo, o que é que vai acontecer? Nada. Não acontece nada. E eles passam vários dias, diz Atos 1, passam vários dias ali reunidos, orando, até que vem o Espírito Santo. E aqueles homens pregam com poder. A primeira pregação de Pedro, estima-se que foi 20 minutos. Pregação com unção, com foco em Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Diz o texto que mais de 3.000 almas se converteram a Jesus. Meus queridos, agora há uma preocupação. A preocupação do Evangelho que tem sido pregado nos últimos tempos. Um Evangelho que não desafia o homem a uma transformação verdadeira. E no texto que nós lemos, Jesus, ele começa pregando o Evangelho do Reino, chamando para o arrependimento. E é mais ou menos assim o Evangelho que tem sido pregado. Um Evangelho fácil, barato, aonde não se requer da parte de Deus uma transformação do homem. E com isso, meus queridos, nós vamos criando uma geração de crentes mimados, que acha que pode fazer tudo e não pode sofrer nenhuma repreensão, nenhuma correção. E a Bíblia fala que o filho aquele que vive sem correção, sem repreensão, não é filho, mas bastardo. Deus é um Deus que ama, e Ele, por nos amar, Ele nos corrige e nos repreende. Se eu estou sem correção, você não é filho, eu não sou filho, nós somos bastardos. Uma geração que não quer ouvir o não.
Uma geração que não quer ouvir uma repreensão. Uma geração que se você chegar e dizer essa forma que você está vendo errado, vixe, o pastor só quer ser perfeito. Então tá bom, esquece o pastor, olha para a Bíblia, olha para Jesus e vê o que é que ele pede. E o evangelho tem sido pregado, um evangelho voltado para o homem, um evangelho voltado para massagear o ego do homem. E Paulo, ele escrevendo à igreja da galáxia, região da galáxia, lá no capítulo 1, verso 6, eu acho muito interessante esse texto, fiz questão de anotar para não esquecer. Ele olha e diz, olha, eu admiro-me, que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E diz mais, o qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Jesus Cristo. E ele continua falando, mas ainda que de nós mesmos, ou anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que eu vos já anunciei, seja amaldiçoado. Igreja do Senhor, presta atenção, é uma instrução, cuidado com pregadores da internet, cuidado com pregadores que faz gente demais chorar, igrejas escuras, aquele fundo musical, não, pode fazer o que você quiser, que Deus te ama, e por aí vai, cuidado. A mensagem de João Batista, arrependimento. A mensagem de Jesus, arrependimento. A mensagem de Pedro, arrependei-vos. O evangelho que Jesus Cristo veio é o evangelho do arrependimento, o evangelho que responsabiliza o homem depois que a igreja prega para o homem. E a maior evidência que nós temos do arrependimento é a mudança de postura. Se não mudou de postura, se não houve o mínimo de mudança, não houve arrependimento. E se não houve arrependimento, não entendeu ainda o evangelho. Observe na conversa de Jesus com a mulher que foi pega em adultério. Jesus diz, ninguém te condenou, nem eu te condeno. Nem eu te condeno, vai não peques mais. Nem eu te condeno, vai não peques mais. Nem eu te condeno, vai não peques mais. A graça que te alcançou, ela dará poder para você não pecar mais. A mesma graça de Jesus que quer nos alcançar, é essa mesma graça que Ele quer derramar sobre nós e nos dá poder para vencer o pecado. Porque foi isso que Jesus veio fazer, trazer libertação do pecado. E o evangelho que não liberta do pecado, na verdade, não adentrou na sua vida e no seu coração. Porque ele começa com arrependimento, e se não há arrependimento, não há transformação. E é impossível o evangelho, que é o poder de Deus, adentrar verdadeiramente numa vida e não transformar essa vida. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. A gloriosa promessa do evangelho é a salvação pela graça. É a salvação pela graça, por meio da fé em Cristo. Não visa riquezas terrenas, não visa coisas passageiras. Isso não impede com que o Filho de Deus não seja abençoado nessa vida. Não, Deus quer que você desfrute o melhor dessa terra. Mas que os seus olhos não se fascinem nessas coisas passageiras, temporais. Que você olhe para Cristo e para a eternidade e viva essa vida sem perder o foco na eternidade. Porque a partir do momento que as coisas desse mundo começarem a fascinar o meu coração, a minha visão, a minha vida, eu vou perder de vista o melhor que Deus tem para mim. E você quer receber e quer sentir o maior sentido da vida cristã, é quando você gera um filho espiritual, é quando você prega o evangelho e vê vidas sendo transformadas. Eu não sou capaz de pregar o evangelho. Meus queridos, não use isso como desculpa. Olhe para Deus e diga, Deus, eis-me aqui. Todos os homens que foram escolhidos por Deus eram pessoas limitadas. Colocaram objeções, como Moisés. E parece que quando nós afirmamos isso, parece que o poder é nosso, parece que a capacitação é nossa, parece que o resultado depende daquilo que nós fazemos. Não! Se dependesse, Jesus não tinha olhado para os discípulos no Evangelho de Lucas, capítulo 24, dizer, ei, ficai aqui, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, até que o Espírito Santo venha. E aí sim,
vocês serão minhas testemunhas. Diz Atos 1:8, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Meus amados, é com essa visão que a igreja multiplicadora, ela trabalha. É com essa visão que a igreja multiplicadora, ela ensina. Porque o que é a visão de igreja multiplicadora? O que é a visão de igreja multiplicadora? É nada mais, nada menos do que a visão de multiplicação intencional, baseada em 5 princípios bíblicos, visando o cumprimento da grande comissão. E o primeiro princípio bíblico visando o cumprimento da grande comissão é o quê? Oi? Oração. Porque sem oração nada acontece. Segundo, evangelização discipuladora. Ao mesmo tempo que eu evangelizo, prego o evangelho, eu vou discipular, porque aquela vida que nasce precisa de cuidado, acompanhamento. Lá em Mateus 28, 19 e 20 vai dizer aí de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E daí então vem a formação de líderes, a consequência disso é a plantação de igrejas, e depois nós fazemos isso por quê, meus queridos? Por compaixão e graça. Jesus, quando ele começa a pregar, ele olha para aquela multidão, andava desgarrada como ovelha que não tem pastor, e ele sente compaixão. Tudo o que ele fez foi por compaixão. E essa compaixão tem que adentrar dentro do nosso coração. Meus queridos, para concluir essa meditação, essa mensagem, que é uma mensagem que desafia a você crer que mesmo com as suas limitações, Deus pode usar você nessa geração. Basta você se dispor, basta você se colocar nas mãos de Deus. Como nós olhamos para essa gloriosa missão? É o peso? Ou é uma bobagem? Ou então isso é tarefa do pastor, ele ganha para isso? Ou então é dos missionários? Uma vez eu, conversando com o pastor Cirino, eu tenho um sonho. Eu queria ver 10 igrejas batistas aqui em Iguatu. Ele, que benção, vamos orar por isso. Eu disse, Cirino, mas manda missionário para cá. Aí ele olhou para mim e disse, a igreja tem quantos membros? Disse, bom, tem 80 e um pouquinho, mas atuante entre 60 e 65, variando um pouquinho ali, aqui. Ele diz, já tem muito missionário aqui. Só precisa agora ajustar a visão. Vocês são a resposta de Deus para essa geração. Para pregar o evangelho não é obrigado a ser doutor em teologia. Aliás, Deus gosta de usar pessoas simples, vasos frágeis, para que toda honra e toda glória seja dele. Você cheio do Espírito Santo, com vontade de ganhar vidas para Cristo, Deus prepara um coração para você chegar para essa pessoa e dizer só assim, Jesus te ama, e aquela pessoa se derramar em lágrimas. Basta ter a sensibilidade e a compaixão que Jesus teve. Agora, o que acontece nos nossos dias atuais é que a causa de Cristo tem ficado para trás, a igreja tem esfriado e outras coisas têm fascinado o nosso coração. E ele diz que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em todas as nações, e então virá o fim. E por mais que você seja salvo, nós um dia estaremos diante de Deus para prestar contas. Quantas pessoas ao nosso redor precisam de Cristo? Estava na Zendia semana passada agora. Aqueles meninos que vendem bombom, balinha. Eles entram, vai lá para o segundo piso. Em vez de quando a gente tem que mandar um embora porque eles fazem bagunça na loja. E eu subi nessa intenção. Aí quando eu cheguei lá em cima, eles estavam quietos, não estavam bagunçando. E o Espírito Santo disse, conversa um pouquinho com esses meninos. E eu sem entender, eu olhei para o boné dele, disse, eita cabra velho, que boné bonito. Como é teu nome? Ele disse, Júlio César. E o teu? Disse, Paulo Henrique.
13, 14 anos. Aí eu disse, e esse nome fé no boné? É fé em quê? O que é fé? Ele disse, é acreditar. E mas acreditar em quê? Acreditar que Deus pode fazer. Em fazer o quê? Aí ele deu risada pro outro. Aí eu disse, você crê em Deus? Se eu creio. Aí eu disse, sabe quem é Jesus? Disse, sei. Quem é Jesus? Isso foi aquele que foi pregado na cruz. E tu sabe por que aconteceu aquilo, Paulo Henrique? Aí disse, sei não. Ele disse, foi por causa de tu, macho, por causa de mim, por causa de nós. Poxa, o que foi que eu fiz? Eu disse, ora, tu herda só os pecados de Adão. Tu sabia que pode ser salvo? Que Jesus morreu por tu? Isso eu já tinha assentado, eles também. Aí ele disse, como assim? Eu disse, tu acredita em céu? Ele disse, eu acredito. Tu acha que tu vai para o céu? Ele disse, eu acho. Eu digo, por quê? Eu nunca roubei, nunca matei. Eu nem bebo. Eu disse, não. Mas a gente não vai para o céu porque merece. Se fosse um merecimento, a gente ia para o inferno. A gente vai para o céu porque Jesus morreu pelos nossos pecados. E quando a gente recebe Jesus como Salvador, Ele perdoa, limpa toda a nossa sujeira. E a gente fica amigo de Deus. Falei na linguagem deles. Aí eu desci. Vamos lá trabalhar, que eu vou trabalhar. Quando eu desci, eles iam descendo a última escada, o Espírito Santo, vai lá de novo. Aí eu disse, Paulo Henrique, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu quer aceitar Jesus? Mas é claro que eu quero. O Espírito Santo faz uma oração, não tinha ninguém na loja. Só os funcionários. E olha que eu não faço isso, porque eu sei dividir as coisas. Ele estava com um boné, baixou um pouquinho assim. E eu fiz a oração, e eles repetiam. Aí quando um deles levanta a cabeça, faz assim. E eu disse, o que foi? Se eu sou fácil de chorar. Mas tu está chorando por quê? Ele disse, por causa da oração. É para gerar alegria, né, irmãos? Mas não gerou, não. O Espírito Santo trouxe uma tristeza ao meu coração. Porque a mensagem que eu recebi naquele dia foi o seguinte: milhares de pessoas já passou por você dessa mesma forma. E você nunca falou do meu evangelho. Que você está ocupado demais. Até mesmo com as coisas minhas. Só te peço uma coisa. Fala para a minha igreja também. Que muitas pessoas passam, voltam. E vocês não estão falando do evangelho. Vocês estão achando que missão, que propósito, é dentro de 4 paredes. E não é. E por mais que vocês estejam ocupados com aquilo que é para mim, vocês ainda não estão fazendo o que eu quero que vocês façam. Então fala para o povo, para o meu povo, que segunda-feira já começa a olhar no trabalho do lado e para o outro, começa a orar, começa a pregar o evangelho. Porque se o coração não arder de compaixão e graça pelas almas que estão partindo, meu amor não está no coração dessas pessoas. Não está. Meus queridos, Atos 20 e 24, o apóstolo Paulo diz assim: em nada, porém, considero a minha vida por preciosa, contando que se cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do evangelho, da graça de Deus. Eu quero fazer alguns desafios para você essa noite. Primeiro,
Você entendeu que você, pregando o Evangelho, é a resposta de Deus para essa geração? Se você entendeu, você quer assumir um compromisso com Deus hoje? Para dizer, Senhor, me usa nessa geração? Eu quero que vidas conheçam aquele que eu digo que é o meu Senhor. E brevemente quero testemunhar aqui para os meus irmãos, não o que eu fiz, mas o que Ele fez através de mim. Outro desafio, você que ainda não aceitou Jesus, ou se aceitou Jesus, ainda não expôs diante das pessoas a sua fé, levantando a mão ou ficando em pé, confirmando publicamente essa decisão. Eu convido para você fazer isso hoje. O grupo que entendeu que foi chamado para pregar o Evangelho com as suas limitações e quer hoje dizer, Senhor, eis-me aqui. Se coloque em pé que nós vamos orar. O grupo ou a pessoa que já tomou a sua decisão ao lado de Cristo, que quer confirmar hoje. Você não vai falar nada de microfone, nada disso. Se coloque em pé também que nós vamos orar. E aqueles que entenderam que realmente o Evangelho de Jesus Cristo é para a salvação e querem entregar a sua vida a Jesus, se coloque em pé também que nós vamos orar por você. Aqueles que querem dizer, Senhor, eis-me aqui. De verdade, eu quero que o Senhor me use nessa geração. Eu quero que o Senhor me use de tal forma que em nada eu considere minha vida por preciosa, a não ser cumprir com o ministério que recebi do Senhor. Se coloque em pé que nós vamos orar por você. Por mim, pela igreja. Senhor Jesus, o Senhor mesmo afirmou que a igreja é tua e que o Senhor iria edificar a tua igreja e que as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. O Senhor mesmo disse, ó Pai, que aqueles que se dispor a ir, o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós cremos que quem faz é o Senhor. Nós cremos, ó Deus, que onde o Evangelho é pregado com amor, nós cremos que onde o discípulo autêntico olha para o reino dos céus, para o teu reino, com beleza, com amor, o Senhor assim iria usá-la como um vaso precioso. E nós estamos diante da tua palavra, aonde o Senhor comissionou cada crente em sua geração para se comprometer com essa gloriosa missão. Pai, a verdade é que nós somos limitados, nós reconhecemos que somos pequenos diante do Senhor, mas eu creio que o Senhor deseja usar sim vasos frágeis. O Senhor deseja realizar coisas extraordinárias por meio de pessoas simples. E nós temos visto isso nessa casa. Mas muito mais do que isso, nós queremos ver vidas rendidas aos teus pés, vidas sendo salvas. A tua palavra diz, ó Deus, que o nosso trabalho para o Senhor não era em vão. E nós receberemos da parte do Senhor na eternidade, conforme aquilo que nós fazemos aqui. E eu quero pedir nesse momento capacitação dos altos céus, poder dado pelo teu Santo Espírito, para aqueles que decidiram essa noite dizer, eis-me aqui, usa-me a mim nessa geração. Para aqueles que essa noite confirma que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador.
E eu peço, ó Pai, por aqueles que já estão em missão, liderando pequenos grupos, seja no PGM, seja na célula, o Senhor não se importa com o nome, o Senhor se importa com vidas que precisam do Evangelho, e conta com a tua igreja para realizar essa gloriosa missão. Ó Deus bendito, aonde existia um povo que se curvou diante do Senhor, que se colocou diante do Senhor, que disse para o Senhor: eis-me aqui, usa-me a mim. O Senhor fez e realizou maravilhas. E eu quero pedir essa noite, Pai, que em breve nós possamos ver testemunhos daquilo que o Senhor irá fazer no meio do teu povo e por meio do teu povo. Em nome de Jesus. Reveste o teu povo com o poder do Espírito Santo, para que não só a nossa juventude, mas toda a tua igreja, ela influencie essa geração. E mais uma vez eu peço da parte do Senhor, que o Senhor gere arrependimento naqueles corações que ainda estão entrelaçados com o pecado. E o pecado tem sido um obstáculo para que a tua igreja avance, para que a tua igreja entre em progresso, e assim avance e triunfe em Cristo Jesus. Nós já pedimos alguns dias atrás por libertação, agora nós pedimos hoje por poder no teu Santo Espírito. Ó Jesus, tu conheces o coração de cada um, tu sonda o mais profundo dos nossos corações, e eu creio, ó Pai, que aqueles que estão se dispondo essa noite a dizer: eis-me aqui, usa-me a mim, o Senhor fará maravilhas. Eu creio nisso em nome de Jesus. E o que eu peço ao Senhor é que o Senhor continue a derramar graça e bondade sobre cada lar aqui representado, e que a tua igreja não vise resultados de multidões, mas vise cumprir a grande comissão de pregar o Evangelho, porque crescimento, multiplicação é resultado, é consequência de vidas que se rendem aos teus pés. Nos mostra, Pai, quais são as pessoas que estão com corações sedentos. Nos dá sensibilidade espiritual no dia a dia, para que nós venhamos assim, ó Pai, assim como Filipe foi levado até aquele eunuco, que nós sejamos levados até as pessoas que estão com corações preparados para receber a tua palavra. Pois é em nome do Senhor Jesus que nós te oramos, nós te bendizemos e nós te agradecemos. Amém. Que toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus. E a Ele uma salva de palmas, porque Ele merece. A Ele toda honra, toda glória. Toda honra e toda glória. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.